Boa madrugada a todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, a vida dos irmãos, dos familiares. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Nessa madrugada estaremos orando nesse propósito de jejum, de oração, pela nossa vida, pela salvação dos nossos familiares, pela salvação da nossa família. Jesus Cristo ensina na sua santa palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que nós estamos fazendo nesta madrugada. São exatamente 00:17. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, onde nós vamos estar lendo a palavra de Deus, trazendo uma palavra para os amigos, para os irmãos, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos nossos corações, na nossa mente. Que o Senhor aumente a nossa fé na sua presença, com temor e tremor, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim o título: ajude uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que são poucos, que quer ver o bem do seu próximo, que quer ajudar o seu próximo, que quer ver até mesmo dentro da sua família abençoada, seu parente abençoado, seu amigo sendo abençoado, familiar, um colega sendo abençoado. Nós sabemos que são poucos que querem ver, o nosso bem. O apóstolo São Tiago, escrevendo na carta a Tiago, ele diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, está cometendo pecado. Então todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós praticarmos o que é bom, de nós praticarmos o bem ao nosso próximo. Mas muitas vezes, em vez de nós praticar o bem, nós fazemos o quê? Nós praticamos o mal. E na prática desse mal, muitos pensam que não vão colher as consequências disso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, capítulo 6, alguns versículos, a partir do primeiro vou ler, ele diz o título aqui, ajude uns aos outros, Foi o que mais Jesus fez quando estava aqui na terra. Uma certa vez Jesus ia entrando numa aldeia de samaritanos e ele foi pregar a palavra dele, foi levar o bem para aquele povo, e eles não quiseram Jesus, eles rejeitaram Jesus. E os apóstolos, João, que estava com ele, e outros apóstolos, disse: Senhor, queres que eu ore ao Pai para que desça fogo do céu e consuma todos eles? E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que o Senhor repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito eu sou. Eu não vim destruir as almas dos homens, mas sim salvá-las. E Jesus saiu e foi para outra aldeia pregar, levar a sua palavra, levar ao bem a outros que quiseram. Então não cabe a mim nem a você viver na prática do mal, semeando maldade, semeando coisas ruins, porque nós vamos colher no seu tempo aquilo que nós plantarmos. Como diz aqui, o versículo 1 do capítulo 6.
Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são os espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir, mas façam isto com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados. Também ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. E se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar na terra da sua natureza humana, esse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, esse terreno colherá a vida eterna. Não nos enganemos, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desaminarmos, chegará o tempo certo em que formos a colheita. Portanto, sempre que podemos, devemos fazer o bem a todos, especialmente ao que fazem parte da nossa família na fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, está ensinando à igreja de Gálatas. Que todos nós devemos fazer o bem, né? Tem até um ditado que diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E era isso que Jesus fazia e faz até hoje, né? Quando ele esteve aqui na terra, era só o bem que ele fazia. Curava os cegos, limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, perdoava o pecado daqueles que viviam na imundície, né? E é isso que Deus, meu irmão, minha irmã, Ele quer de mim e de você. Que nós façamos o bem a todo tempo. Porque se nós perseverarmos, nós colheremos o bem também que nós plantarmos. Como o apóstolo está dizendo aqui. Mas aquele que vive na prática do mal, aquele que vive praticando maldade, injustiça, caluniando, defamando, humilhando, né? Mentindo, para prejudicar o seu próximo, para prejudicar até mesmo a pessoa da sua família, um parente, um amigo. Saiba você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que se nós plantarmos no terreno da maldade, nós vamos colher maldades também. E o apóstolo diz bem claro aqui, que nós não nos enganemos, porque de Deus ninguém zomba de Deus, ninguém. Eu posso até esconder do meu amigo, da minha amiga, do meu familiar, a maldade, né, plantando, mas Deus está vendo tudo. Diz a palavra do Senhor que os seus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra. Ele vê tudo, meu irmão. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Não há nada. Então, se você está tendo a oportunidade
de plantar as coisas boas na sua vida, plante, porque no tempo certo você vai colher as coisas boas, você vai colher a vida eterna, você vai colher a paz, você vai colher a prosperidade, a saúde, a vida e vida com abundância, se assim você fizer. Porque a colheita, nós podemos até mudar ela no percurso, né? O que nós queremos colher, ou a plantação, nós podemos até, no percurso daquela plantação, nós podemos mudar a semente. Mas depois que você planta aquela semente, você não pode mudar mais. Você vai colher o que você plantou. Eu vou colher o que eu plantei. Então, como é importante você ter cuidado, eu ter cuidado com aquilo que nós vamos plantar na vida, para que nós venhamos colher coisas boas, colher as bênçãos de Deus. Mas se você, se eu, vivemos na prática da maldade, semeando maldade, também no tempo da colheita nós vamos colher o mal sobre a nossa vida. Então que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê a paz, abra teu entendimento espiritual, para que você venha plantar o bem, as coisas boas, né? Toda semente que nós plantamos, ela tem o seu tempo da colheita. Se nós plantar o feijão, nós vamos ter o tempo de colher o feijão. Se nós plantar a mandioca, nós vamos ter o tempo de colher mandioca, né? Jesus disse, não se pode colher figos se nós plantarmos espinhos. Não pode. Se você planta maldade, você vai colher maldade, mas se você planta o que é bom, bem, você vai colher o bem no tempo do Senhor, na sua vida, na sua família. Então que Deus te abençoe, que Deus te desperte, porque todos os dias o diabo, o adversário das nossas almas, ele nos tenta, jogando seta onde? Na nossa mente, no nosso coração, setas de maldade, para que nós venhamos praticar o mal, para que nós venhamos plantar o mal, porque ele sabe que se assim a gente fizer, nós vamos colher também o mal que nós plantarmos. Mas o Espírito Santo, está aqui a palavra dizendo, ele joga na nossa mente a semente do bem, a semente do amor, a semente da misericórdia, a semente do perdão, a semente da humildade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da moderação nas nossas palavras, né? Porque às vezes as palavras, elas machucam mais do que uma tapa no rosto. As palavras que são ditas, muitas vezes sem pensar, machucam muito mais. Essa semente maligna que o diabo muitas vezes coloca na nossa mente, no nosso coração, para que nós, na hora da raiva, da ira, falamos tanta besteira, né? E às vezes machucamos as pessoas, plantamos semente de maldade no coração das pessoas. Mas que Deus, nesta madrugada, o Espírito Santo, venha fazer você e eu plantar coisas boas, para que no tempo certo nós venhamos colher o bem, como a palavra de Deus está dizendo aqui, e ajudar uns aos outros. O que nós temos mais visto nesse mundo hoje, irmão, nessa geração, você liga os canais das televisões, as redes sociais, o que nós mais vê é a plantação da maldade, o ser humano sem amor no coração, sem temor de Deus, né? Praticando uma maldade contra o seu próximo. Mas não sabe ele, meu irmão, que cedo ou mais tarde ele vai colher aquela maldade que ele está plantando. Porque como a palavra está dizendo aqui, ó, de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus. De Deus ninguém brinca, meu irmão. O justo juiz está vendo tudo. A base do reino do Senhor é a verdade e a justiça, diz a palavra do Senhor.
E diz a palavra do Senhor que Ele não tem o culpado por inocente, né? Ele não tem o culpado por inocente. Ele vê tudo. Ele contempla tudo e todos. Ele vê tudo nos ocultos. Ele está vendo todas as coisas. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme, diz a palavra do Senhor. Ele não dormita, o guarda de Israel. Ele está lá no seu alto e sublime trono, acima dos céus, acima dos querubins, diz a palavra de Deus. E ele se inclina para ver a terra, ele se inclina para olhar para ela. Isaías capítulo 40 diz: e com a palma das suas mãos ele mede os céus. Olha só o poder do Senhor. Olha a grandeza desse Deus que está no controle de tudo e de todos. Meu irmão, pratique o bem. Faça o bem, você vai colher o bem no tempo do Senhor. Mas se você pratica a maldade, se você vive na prática da maldade, saiba também que você vai colher o mal na sua vida. Como está dizendo aqui a palavra, a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Repartir as coisas boas, compartilhar o que é bom. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, chorai com os que choram, né? Orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele diz: amar quem vos ama é muito fácil isso, mas amar aquele que vos persegue, esse é o verdadeiro amor de Cristo. É amar aqueles que querem o teu mal, aqueles que querem ver você derrotado. É esses que você tem que orar por ele, tem que amar ele. Jesus disse: os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Às vezes você nem é uma pessoa que tem inimigo, mas o inimigo trabalha tanto, o diabo, na mente do ser humano, que ele nem te conhece, nem convive com você. Às vezes olha para você dos pés à cabeça e já te julga com maldade, né? Com maldade. Mas que o Senhor, o nosso Deus, o justo juiz, ele te guarde, ele te proteja, ele te abençoe, ele nos abençoe, ele nos guarde. Que os anjos do Senhor, como diz o Salmo 91, os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos livrar de todo mal, para nos livrar de toda a seta do inimigo, para nos livrar de toda a maldade. Que Deus limpe a sua mente, o seu coração, de toda a maldade, de toda a injustiça, de toda a perversidade, meu irmão. Que você pense bem antes de plantar o mal, porque no dia que você assim o fizer, plantando, a semente que você vai colher é aquela que você plantar. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Quero fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida, pela nossa família nesta madrugada, para que Deus venha nos livrar de toda maldade, para que Deus venha nos livrar de toda perversidade, que Deus venha quebrar toda maldição, todo laço, toda armadilha do inimigo e dos seus adébitos venham ser envergonhados. Todos aqueles que desejam o nosso mal, que o Senhor os envergonhe em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada maravilhosa, meu Deus, que o Senhor nos guarde de todo mal, nos guarde, meu Deus, do perverso, nos guarde do inimigo, Senhor, daqueles que sem causa empleitam contra nossas vidas, daqueles que sem causa desejam o nosso mal. Que o Senhor, meu Deus, os repreenda em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, orai pelos que vos perseguem. Oro por eles para que o Senhor os abençoe, meu Deus. Oro por aqueles que se encontram aflitos,
desesperados, sofrendo, meu Deus, sendo humilhados, perseguidos, maltratados. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e os livre de todo mal. Oro também por os encarcerados. Pai, eles estão lá, muitos porque cometeram erro, outros porque estão injustamente, foram caluniados, mentiram contra a vida deles, defamaram o Senhor. Mas o Senhor, que é um justo juiz, os abençoe e os livre de todo mal. Oramos pelos doentes, Pai, por aqueles que se encontram com câncer, com a AIDS, com a diabetes, com a cegueira. Meu Deus, aqueles que se encontram no leito de um hospital, desenganado pela medicina. Senhor, visita, Pai, restaure a saúde. Oramos, Pai, por aqueles que se encontram, meu Pai, sofrendo nas ruas, debaixo dos viadutos, nos vícios das drogas, do álcool, da prostituição, do tráfico, do crime, escravizados, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas. Pai, visita ele, visita a nossa família, nosso parente, nosso amigo. Restaura, Senhor, livra de toda a armadilha, da depressão, da síndrome do pânico, meu Deus. Livra, meu Deus, da ansiedade. Livra, meu Pai, de toda a seta do inimigo que tem plantado no seu coração, na sua mente, o mal. Livra eles, Pai. Nos livra, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te dê um sono reparador, uma noite abençoada. E se assim Deus permitir, né, a partir de meia-noite nós estaremos entrando aqui ao vivo no Facebook para trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida, para a minha vida. E também fazer a oração, entregar a Deus um jejum, né, pela sua vida, pela sua família, para que Deus te livre do tentador, para que eu e você não venha ser vaso de desonra, mas sim vaso para a honra na mão de Deus. Que nós venhamos praticar o bem a todo tempo que Deus nos der a oportunidade, nós possamos praticar o bem ao nosso próximo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que quer nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, e também no YouTube, né, no nosso canal, @PR João Maria. Se inscreva lá no nosso canal, compartilhe, dê um like, né, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nosso propósito aqui é diante de Deus, não é com homens, é diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, o Criador do mar e tudo que nele há, o Criador daquele que fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e chama cada estrela pelo seu nome, e até os cabelos da nossa cabeça, diz a palavra de Deus, que Ele sabe quanto tem. É esse Deus que nós temos um compromisso, é de falar a palavra dEle. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite em paz, um sono reparador, em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais, em nome de Jesus.